Que na verdade eu enxergo uma coisa que eu acho fundamental. Você pegar essas pessoas, eu sou pelo SUS, eu sou pela saúde pública, eu sou por isso, eu sou por aquilo, eu sou antifa, eu sou vegano, né? Aí você pega, analisa a vida dessa pessoa. Analisa, olha direitinho como é que é. Você vai ver que é um péssimo filho, trai as amizades, não tem relacionamento fiel com ninguém, são pessoas que possuem todo tipo de problema de saúde mental, né, com transtornos, isso, daquilo, borderline, bipolar, esquizofrenia, tem todos os problemas, não sabe arrumar sequer o próprio quarto. Mas, por outro lado, o que essas pessoas fazem? Tem que simular as próprias virtudes. Elas precisam simular as próprias virtudes até por uma autoafirmação, para mostrar, olha, eu sou uma pessoa boa. Né? Aí você olha lá a pessoa, por exemplo, teve o caso lá do pessoal da... o rapaz aí fez fez uma enquete lá, fez um abaixo-assinado pela vida dos macacos albinos de Caramurcha do Azerbaijão. Aí fez lá, aí todo mundo, não, porque tá matando tudo mais, tá diminuindo a mata nativa deles e tá diminuindo a população. Vamos assinar? Vamos! Todo mundo assinando. Essa próxima folha aqui é contra o aborto. Vamos assinar também? Não, essa aqui não. Quer dizer, não tem a ver, né? Todas essas pautas que você está falando, elas não têm a ver com uma sinalização verdadeira de virtude. Eles precisam fabricar essas virtudes para poder, né, mostrar como se fossem, de fato, pessoas boas, né? E que, infelizmente, é até engraçado porque, por exemplo, para a pessoa ter uma arma de fogo, ela passa por uma avaliação psicológica, É verdade. Né? E daí a pessoa pensa assim, essas pessoas doentes, porque uma das desculpas desse último decreto foi a questão do ataque até em Blumenau. Eles falaram ali sobre o ataque na escola, que primeiro não foi com arma de fogo, o cara era um louco, né? Eu não digo louco no sentido de... ter doença mental, porque não tem. A pessoa pensa assim, não, ela vai escapar dizendo que é louca, não. Essa pessoa sabia muito bem o que ela estava fazendo. E ela queria atenção e ela queria mostrar aquilo ali. O sintoma final de uma sociedade doente, né? E usou uma machadinha e um canivete. Coisas que são acessíveis em qualquer loja de esquina. Né? Então, assim, não teve nada a ver com armamento. A pessoa não era atirador nem nada parecido. E nunca teria passado numa avaliação psicológica para ter uma arma de fogo, para ter essa noção. Mas se ele fosse numa biqueira, provavelmente ele conseguiria comprar uma arma de fogo no estado paralelo que a gente tem hoje no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Mas, assim, essa dificuldade que a gente tem cognitiva na nossa sociedade eu acho que é um resultado de uma... Até eu estava vendo ontem um post sobre isso, que o pessoal estava falando do emburrecimento pós-pandemia, né? As pessoas parecem que foram mais burras depois da pandemia do que antes. Que era para ser o contrário, porque, ficou em casa, vai estudar, podia ter vai lido, ler. enfim. Mas a gente tem um direcionamento da nossa sociedade, infelizmente, e isso eu admiro nos americanos, que eles têm eles se agarram muito à raiz cultural deles. A gente não se agarra à nossa raiz cultural, a gente ignora ela. O armamento para eles é uma raiz cultural. A liberdade de expressão para eles é uma raiz cultural. Os direitos constitucionais deles são uma raiz cultural. Eles não deixam alguém cortar a raiz cultural deles porque eles sabem que se cortar a raiz, a árvore morre. Né? A sociedade deles morre. O jeito como eles querem viver morre. E aqui no Brasil, basicamente, a gente corta todas as raízes culturais que a gente tem. A pessoa vai lá, ela acha bonito que a pessoa se identifica como um cavalo, mas ela critica a pessoa que quer praticar o tiro como forma cultural, porque os avós dela praticavam, porque os pais dela praticavam, porque naquela região tem festa de tiro há 150 anos, porque as pessoas naquela região tiveram que caçar para comer, e por isso que surgiu, como eu falei ali da região de Blumenau, é extremamente criticado pela esquerda. Né? Inclusive, a deputada Júlia Zanata também sofre por causa da tiarinha, né? Dizem que é nazismo, dizem que é um monte de coisa que não é. Justamente por quê? Porque pode se identificar como cavalo, mas não pode se identificar como armamentista. É uma raiz cultural que a gente não pode, que a gente tem que podar. Só que a partir do momento que começar a podar, independente se quer fazer outras raízes culturais e crescer outras sociedades baseadas em outros ramos ali, a partir do momento que começa a matar a planta ali pela raiz, ela não volta. Ela vai se destruindo, ela vai apodrecendo, vai se destruindo.
E isso é uma coisa que as pessoas não estão ligadas na nossa sociedade. Ah, porque quer defender o armamento. Mas o que acontece, pessoal? A gente coloca o armamento como uma das nossas raízes culturais. A minha, a tua, a dos nossos parentes, dos nossos avós. Foi algo que era comum à sociedade deles e que a gente considera como nossa raiz. A partir do momento que a gente faz isso, a gente tem que preservar nossas culturas, a gente tem que preservar nossas raízes. Se tu começa a perder aquilo ali, tu não sabe de onde é que tu veio, onde é que tu é fincado na terra. Né? Isso é pesado. E daí tu vai, por exemplo, não, mas pode as outras coisas, só não pode o que é desse ramo. A gente começa a entrar numa seara perigosa, porque é o seguinte, a sociedade ela é um ente onde as pessoas têm que conviver de comum acordo, né? E em passividade. E a gente começa a entrar num ramo de não ter a passividade entre uma pessoa e outra por causa de questões ideológicas. E isso é um perigo bem grande para a sociedade brasileira. Eu digo assim, os americanos eles são muito mais teimosos, eles não deixam cortar as raízes sociais deles. A gente está deixando. Daqui a pouco isso aí vai dar problema.